Olá, bom dia. Hoje é 3 de novembro de 2016. Ontem eu recebi um post de uma amiga minha comentando sobre a Terceira Guerra Mundial, né? Entre Estados Unidos e Rússia, né? E hoje a televisão russa, né? Embora algumas pessoas não saibam, a televisão russa está passando informações, em programas deles, né? Informações do que a população deve fazer para se defender do conflito, né? De um eventual conflito termonuclear, né? E para os russos isso é uma coisa praticamente iminente. E eles estão se preparando para esse conflito, né? Grande parte do conflito se deve ao que vem acontecendo hoje na Síria, né? Em função do Estado Islâmico e dos rebeldes sírios que querem tirar Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, do poder. Bom, como é que... Vamos entender um pouquinho de tudo isso aí, né? Tudo começa lá em 1944, né, praticamente um pouquinho antes até. Eu acho que Franco Delano Roosevelt ainda era presidente americano, e os americanos estavam flertando os ingleses com a seguinte proposta: vamos criar uma moeda de comércio internacional, né? E essa moeda de comércio internacional era o dólar. Na época, a proposta fazia o seguinte, tinha como seguinte aspecto: o dólar ele era lastreado em ouro. Então, por exemplo, eu não lembro direito, mas parece que 31 gramas de ouro equivalia a 30 dólares, uma coisa assim. Isso aí ficou valendo até as décadas de 70, quando o presidente americano Richard Nixon lança um decreto, né? Fazendo com que o dólar, que anteriormente era lastreado em ouro, passa a ser uma moeda fiduciária. No caso, ele não é mais conversível por ouro, ele é simplesmente uma moeda. No caso, o dólar deixa de valer ouro e passa a valer dólar. É uma coisa estranha, né? Mas essa é a proposta deles, né? E é o que eles lançam dentro desse novo contexto de mercado internacional, né? Os americanos, para os americanos foi uma grande jogada, porque essa proposta ela entra dentro de uma situação em que há uma baixa produtividade no mercado mundial de ouro, que reduz bastante as reservas americanas, e ao mesmo tempo, né, dá uma liberdade para os americanos, onde eles podem comprar o que bem entendem, porque a moeda é deles, a casa da moeda é deles. É como você sair de casa para comprar feijão, arroz, o que tu bem entender, e aí precisa de dinheiro, tu vai na impressora, imprime e paga os caras. Essa é a proposta de uma moeda internacional fiduciária que não tem basicamente lastro nenhum. Os Estados Unidos, né, depois da desregulamentação da área financeira por Ronald Reagan, o que também aconteceu basicamente na Inglaterra com a Margaret Thatcher, que ambos começaram a adotar as ideias neoliberais da London School of Economics, né? E hoje os Estados Unidos é um país que praticamente deve 213 trilhões de dólares, se é o que eu estou certo. Olha, é muito dinheiro. O Brasil deve hoje, a dívida interna do Brasil está na faixa de 4,4 trilhões de reais, que a dívida interna é calculada em real, né? E a gente está quebrado por causa disso aí. Os caras devem 213 trilhões de dólares, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos está praticamente quebrado, não tem dinheiro, não tem, o dinheiro deles não vale nada. Junto com isso, de algum tempo atrás, o Saddam Hussein
né, o ex-presidente do Iraque, né, teve a grande ideia de fazer o seguinte, de começar a vender petróleo não mais por dólar, mas por euro, né? Os americanos deram um jeitinho nele, mataram o cara, né? Teve um outro amigo dele também, um tal de Gaddafi, Anwar al-Gaddafi, né? Ele teve a seguinte ideia, ele foi lá ao OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e disse o seguinte, olha, não vamos mais vender a dólar, vamos vender a ouro. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, morreu, né? Então é praticamente isso. O que acontece? Os Estados Unidos está numa cruzada, né? Assim, uma grande cruzada para fazer de tudo com que o dólar continue sendo a moeda internacional no mundo, né? Porque é de interesse deles garantir que o dólar continue sendo usado no comércio internacional, porque eles podem comprar o que eles precisam, eles podem manter a economia deles, né? E onde é que o Brasil entra dentro desse contexto? O Brasil é o seguinte, o Brasil junto com o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, se juntaram e montaram um mercado comum, né, onde eles faziam as trocas, né, de mercadorias, produtos, né, através de uma moeda que eles definiram, que não precisava de dólar, o que para os americanos era o começo do fim dos Estados Unidos, né? Só que assim, os Estados Unidos não pode atacar a China, não dá para atacar a Rússia, né? Porque eles são superpotências nucleares, então não tem como atacar essa gente direto. Qual é o ponto mais... O que eles fizeram? Atacaram os pontos mais fracos. O Brasil é um ponto fraco, né? A gente tinha um governo corrupto, um governo fraco, né? Incompetente. Foi fácil tirar eles. O Brasil passou por um novo tipo de guerra, que é uma guerra baseada em internet, desestabilização monetária, e desestabilização política e desestabilização social, instabilidade social, né? Eles adotaram todas essas medidas, né? Claro que vamos dizer, com grande mérito do PT, que ajudou bastante, né? De tão incompetente que eles foram, eles conseguiram ajudar nesse processo, né? E, por exemplo, o que acontece? A luta hoje é para manter o dólar, né? Essa é a grande jogada. E a única coisa que garante lastro ao dólar hoje, em uma situação de esterilização monetária, onde os países simplesmente decidem não receber mais em dólar, e aí acaba com o dólar, seria uma esterilização monetária. O que acontece? A única coisa que tem capacidade de lastrear esse dinheiro é o petróleo. O petróleo ou algum outro bem mineral. O bem mineral em voga hoje é o petróleo, claro, né? E principalmente a água. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o planeta está acabando, a gente está vendo todo dia aí a poluição, as mudanças climáticas e tudo mais. Em um determinado momento, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, o petróleo vai deixar de ser um elemento importante dentro do comércio mundial. E quem vai passar para o segundo cenário? A água. Eu não sei se vocês perceberam, a gente teve uma crise hídrica aqui, aumentou o preço da água, acabou a crise hídrica, e aí? A água continua o mesmo preço, está alta, né? E ainda esse novo governo que entrou aí, depois da entrada desse novo governo do Temer, o Estado ainda nosso, que é do PSDB, que é um aliado hoje do PMDB, né? Decide dar mais uma taxada em cima da água, quer dizer, a coisa começa a se fechar um pouco, né? E a busca, por exemplo, os americanos estão loucos para pegar a Petrobras. O pessoal está dizendo, olha, é uma estatal, o pessoal, ela só dá prejuízo, é ruim, estatal não serve. Beleza. A Petrobras privatizou no governo Temer o poço de Carcará, né? Esse poço aí, que faz parte do pré-sal,
foi vendido a $1,35 o barril, num momento em que o barril está custando $50 hoje. Foi há pouco tempo, entende? Quer dizer, e foi vendida para uma estatal norueguesa. Quer dizer, tem uma crítica de que as estatais não são boas e, ao mesmo tempo, o governo vende a nossa estatal para uma outra estatal de um outro país. Que simplesmente se transferiu um patrimônio do país, um patrimônio dos nossos filhos, dos nossos netos, se transferiu esse patrimônio para uma estatal, para o povo norueguês, né? Quer dizer, dá para entender essa lógica? Não dá, né? Esse é o problema. Então, para manter o dólar, os americanos precisam de petróleo. A Síria descobriu uma jazida de gás natural bem na costa dela. E essa jazida, ela dá de frente para a Europa. Hoje, todo o gás natural que vai para a Europa, praticamente todo o gás, né, vem um pouco da Rússia também, ele sai do Oriente Médio, lá de trás do Oriente Médio, e ele vem circundando via mar todo a Península Arábica. Ela dá a volta inteira na Península Arábica, né, e aí começa a subir o Golfo Pérsico, e aí passa pelo Canal de Suez para depois chegar na Europa. Então, é um gasoduto imenso, e um gasoduto direto ali na Síria. A Síria está praticamente na Europa, quer dizer, do lado. Seria uma grande oportunidade para os americanos, né? Não só para os americanos, mas principalmente para os europeus, né? Pegar gás natural direto de lá. Quer dizer, é uma grande vantagem. E por isso a guerra. Por que a Rússia entra dentro desse contexto? Bom, a Al-Qaeda, ela foi criada por um dissidente político do Egito, na época do Mubarak. E o Mubarak fez com que esse cara saísse do Egito e fosse para o Afeganistão e criasse essa Al-Qaeda junto com o nosso querido amigo Osama Bin Laden, né? E aí a gente já sabe a história daqueles prédios que caíram lá em Nova York, né? Mas vamos lá. Bom, o Estado Islâmico, ele foi criado por um ex-general de Saddam Hussein, que ficou preso em Guantánamo, que é uma região alugada pelos Estados Unidos há mais de 100 anos, né? Eu acho que eles devem pagar uns $11 mil para aquilo lá. Eu acho que o Fidel Castro nem recebe esse dinheiro, não sei para onde vai o dinheiro, né? Mas ele parece que não recebe. E lá é uma zona livre da Constituição americana. Então eles levam os prisioneiros para lá e enchem de porrada os caras e tudo mais, né? Esse general, incrivelmente, conseguiu fugir dessa região. Não se sabe como, né? Será que ele foi nadando até a Europa? Né? Conseguiu sair dessa prisão de segurança máxima e foi parar onde? Lá no Iraque, norte do Iraque. E depois, a Al-Qaeda basicamente se diluiu, deixou de existir, e esse general recuperou esse pessoal da Al-Qaeda e montou o Estado Islâmico. Incrivelmente, esse Estado Islâmico só opera com armamento americano, equipamento americano. Tu vê os Hammer americanos, tu vê... quer dizer, basicamente, tudo americano lá. E ele se financia por contas bancárias, que são por onde entra o dinheiro que eles vendem, o petróleo que eles roubam no Iraque e de outros países. Esse dinheiro é pago por... Já se fez algum levantamento, é pago por parceiros e aliados americanos. Então, praticamente, o Estado Islâmico é financiado pelos americanos, assim como os rebeldes na Síria também, que recebem equipamentos que chegam dos Estados Unidos através do Egito. Quer dizer, o Bashar al-Assad, que não é santo também, está longe de ser um santo, que é o presidente da Síria, é praticamente um açougueiro, né, assim como os outros, né? Esse cara aí, ele está sendo atacado por todos os lados, né? A Rússia, ela resolveu apoiar o Bashar al-Assad pelo seguinte aspecto: o Estado Islâmico, o segundo passo do Estado Islâmico é o Irã.
O Irã dá para se dizer praticamente isso. É uma ilha, é um pedaço de terra boiando num mar de petróleo, né? Porque ali onde tu furar tem petróleo. É um absurdo o Irã. E os Estados Unidos já estão há anos de olho no Irã. Só que assim, se eles entrarem no Irã, eles entram na Rússia. Então é praticamente válido que a Rússia entre nesse conflito antes que esses extremistas entrem na Rússia, invadam o Irã e depois a Rússia, né? Quer dizer, ele está no direito dele internacional, se bem que o Putin não é santo, isso a gente sabe também, né? Mas ele está no direito dele de defender os interesses do país dele, proteger as fronteiras e tudo mais, né? E os Estados Unidos, ele está fazendo de tudo para poder invadir outros países através dessa desestabilização que está acontecendo no Oriente Médio para que eles possam pegar petróleo. Esse petróleo é a única garantia que eles têm para que o país deles não quebre. Só que nessa brincadeira aí, eles ajudaram a desestabilizar o Brasil. Ajudaram, porque assim, com a incompetência do PT em muitos aspectos, eles não precisaram fazer muita força para isso, né? Porque o PT conseguiu se matar sozinho, né? Por incrível que pareça. E lamentavelmente a gente está vivendo uma situação onde o país está pagando a conta através da flexibilização da CLT, a PEC 241 e futuramente o próximo que vai entrar em votação é a reforma da Previdência Social. O que acontece? É a política chamada política de austeridade. Nenhum país no mundo conseguiu chegar a algum lugar com essa política. O Brasil já passou por todas as experiências econômicas possíveis que existem na história e a gente passou por essa também e a gente sabe o que vai acontecer. Agora, desculpe, quem não sabe que essa política realmente vai acabar com o país, tá por fora, né? Mas tudo bem, né? Cada um, somos uma democracia, ainda o que resta dela, porque os direitos sociais e os direitos civis estão sendo eliminados aos poucos. Você vê aí um juiz passou por cima da Constituição dizendo que praticamente a polícia pode torturar os estudantes nas escolas secundaristas, que são a única resistência que existe hoje no país para impedir todo esse absurdo que está acontecendo hoje, né? Porque, olha, estão vendendo tudo que dá, estão acabando com os direitos civis, né? Estão praticamente entregando o país pro mercado externo, né? E, cara, tem gente aplaudindo, sabe? Eu entendo assim, ó. Eu tô com quase, vou chegar daqui a pouco nos 50 anos, daqui a pouco eu tô fora de cena, sair fora de cena, né? E a gente tá deixando um país que tá nessa situação aí, que tá um absurdo. O país está numa situação econômica ruim, o país está desestabilizado, o país tem diferenças sociais, né? E a gente está deixando isso aí para os estudantes, e os estudantes estão lá lutando para melhorar esse país, né? E a gente está criticando os caras, muitos criticam, o PT tá lá, né? O PT tá manipulando, beleza, o PT tá manipulando, tudo bem, concordo, não vou negar isso aí, mas vamos lembrar o seguinte, né? O Estado, o governo tá manipulando a polícia, o governo tá manipulando o Supremo Tribunal Federal, né? Que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem o compromisso de defender a Constituição. A PEC que é uma mudança da Constituição, a PEC é uma inconstitucionalidade. Aí vai lá os juízes do Supremo e dizem, não, essa PEC é boa, sabe? O papel dos caras é defender a Constituição, impedir mudanças na Constituição, manter as regras do jogo dentro do país da democracia, e o cara vai lá e diz que a PEC é boa. Que é isso, meu? Né? Mas tem gente que diz, não, o cara tá certo aonde? Entende? O país virou uma bagunça total. É juiz dizendo que os direitos constitucionais dos estudantes não valem mais. O funcionário público não pode fazer greve, é um direito, não pode mais.
tu tem uma flexibilização da CLT que ela deixa praticamente de valer. Quer dizer, qual o direito que o cidadão tem? Não vai ter direito, né? Daqui a pouco vai entrar aí a PEC da Previdência Social, né? E essa PEC da Previdência Social, o que ela vai fazer? Já está aprovado que tu só vai poder se aposentar daqui com 75 anos. Olha, desculpe, a maioria do brasileiro não vai conseguir chegar aos 75 anos. Né? E ainda mais com a diminuição do investimento no SUS, essas pessoas vão tudo morrer antes. Quer dizer, quem é que vai se aposentar? Só quem tem saúde, quem tem condições de ter saúde. Né? E as pessoas pobres vão pagar a conta. O povo vai pagar a conta. E a gente está deixando isso aí acontecer. E os únicos que estão dependendo disso são os estudantes, que estão sendo criticados. Entende? A gente está deixando o país numa situação que é uma M para os caras estão tentando reagir e a gente está dando pontapé neles. Quer dizer, faz sentido um troço desse? Não sei, olha pessoal, eu acho assim, ó, tem que... muita gente me critica, eu vejo nas redes sociais e tudo mais, né? Dizem que eu sou comunista, que eu sou isso, aquilo. Olha, eu vou ser sincero, meu, essa historinha aí já tá velha pra caramba. Eu acho que tem que começar a ditadura, a democracia de FHC, de Lula. Isso tudo emburreceu o povo. As pessoas não sabem criticar mais, sabe? Olha, tem gente muito mais inteligente do que eu. Tá, eu só tô repetindo que essas pessoas já perceberam há muito tempo, antes de mim, muito antes de mim, perceberam o que está acontecendo, tá? E eu tô passando isso para vocês se darem conta. Olha, não adianta a briga não é o PT, cara. O PT já não tá mais no governo, a briga é pela democracia, é garantir os direitos sociais. Uma democracia, ela se baseia não em concessões, sabe? Ela se baseia em conquistas. Ninguém te dá nada, tu vai lá e luta para ter, né? E essas conquistas sociais, que é a CLT, que é praticamente um pacto social, isso foi jogado fora. A Constituição está sendo jogada fora. Que democracia? Para pensar, meu. Tu não tem mais Constituição, tu não tem mais CLT, né? Que direito tu vai ter? Que direito tu vai ter constitucional? Que democracia é essa que tu não tem direito para nada? Então, eu acho que isso é importante, repensar, reavaliar, né? E olha, meu, a gente reclama que os partidos não representam o povo, que tem baixa representatividade. Agora que a esquerda está lá, junto com a criançada lá, vocês estão dizendo que não tem que estar lá. Quer dizer, o papel deles é exatamente estar no meio dessas lutas sociais, que é o papel dos partidos, representar o povo. Agora que eles estão lá, estamos dizendo que não tem que estar lá. Eu me lembro que na época aí da votação da CLT, não apareceu um sindicato lá no Congresso para defender a CLT. Agora que os sindicatos estão entrando, que a esquerda está entrando, a gente está dizendo que não pode. Como não pode? Esse é o papel deles. Ah, tem corrupto? Tem, cara. Tem corrupto na direita, na esquerda, tem em tudo que é lugar, né? Ah, os estudantes estão sendo manipulados? Sim, estão sendo manipulados, concordo. Assim como a polícia está sendo manipulada, assim como o Supremo Tribunal Federal está sendo manipulado e um monte de juiz está sendo manipulado. Quer dizer, está tudo sendo manipulado, mas a gente tem que reagir. Não dá para ficar do jeito que está. Olha, apoiem lá os estudantes, a causa, avaliem pela causa. A causa é importante. Não deixem isso passar, porque, olha, depois que cair a ficha, depois que a gente perceber que o país foi para trás, já vai ser tarde. Aproveitem o momento, ajudem os estudantes, apoiem a causa deles, lutem junto com eles estão fazendo certo. Nós que estamos fazendo errado, nós entregamos o país para eles do jeito que está. Entendeu? Eles estão pelo menos tentando endireitar. Um abraço, boa sorte.